Claude Bragon, Claude Bragon, Bragon. Vamos ler e traduzir com o pano de fundo de alguns dos padrões ornamentais que Claude Bragon, um designer e arquiteto espiritual americano que viveu entre 1866 e 1846, 80 anos, de grande sabedoria, grande criatividade, tendo sido amigo de Francis Lloyd Wright, tendo tido um discípulo ou seguidor também, Buckminster Fuller. Este livro que vou ler é já uma edição terceira e os primeiros textos foram publicados em 1925. É composto de vários ensaios, cerca de 7, que são bastante interessantes e que vale a pena ler, e como eu só li um deles até agora, vou ler pela primeira vez e simultaneamente traduzir do inglês para português, para dar a conhecer este homem. O primeiro capítulo intitula-se A Mulher Délfica, que foi o que eu li e onde fiz uma pequena anotação a lápis, em que me diz: fala Claude Bragon da quarta dimensão intuitiva, que liga ou ligado ao tempo e à mestria dele. Mas talvez devêssemos caracterizar mais a intuição como uma capacidade de incluir as dimensões, a pluridimensionalidade ambiental, mais profundamente e logo de entrarmos nas suas raízes e alturas, no passado e no futuro. Isto foi uma pequena anotação. Primeiro capítulo, Delphic Woman, em que eu fiz uns leves sublinhados em que refiro essas influências, sobretudo de Uspensky, do Tertial Organ, e que se estaria num momento de transição da razão para a intuição. E que isto é uma atividade de conceber um espaço quadridimensional, o tempo-espaço dos relativistas, e, simultaneamente, uma mestria maior sobre o tempo, a quarta dimensão. Entre parênteses, escreve. E, então, seria necessário pensar-se em novas categorias e agirmos a partir de incentivos que não os antigos. É claro que ele diz também neste capítulo que o psiquismo, e ele conhecia porque leu, estudou e teve na Sociedade Teosófica, em Uspensky e outros grupos, sabia que isso era um presente que poderia ser duvidoso e que, portanto, ele diz-nos mesmos: pela vida espiritual eu não significo um tipo qualquer de devocionalismo religioso. Eu quero dizer uma vida que se torna possível através de uma consciência completamente unificada. Esta sua ideia é de que há necessidade de restaurarmos uma unidade do ser que foi perdida, e o que se faz através da meditação, psicoanálise, tratamentos mentais, não sendo tal suficiente, mas, sobretudo, através de uma completa liberdade do pensamento
e da ação e da expressão emocional, que é ganha através da compreensão e do amor. Algo que os psíquicos muitas vezes não conseguem e ficam com uma consciência não clarificada como será necessária. Este primeiro capítulo dele, que se chama A Mulher Délfica, eu significo, diz ele, as mulheres do mundo moderno, possuídas pelos prendas, as graças, os dons sibilinos, aquelas que pela graça ou pelo esforço conseguiram penetrar num nível de consciência mais universal e mais elevado. E diz mesmo, a luz mais brilhante que entra no mundo nesta hora escura brilha algumas vezes através destas irmãs délficas, que pela razão da sua sensibilidade psíquica, a sua bipolaridade, ou o que quer que seja que é a causa da sua unicidade, ou do seu aspecto único, parecem ser a manifestação e, na ocasião, a boca de uma consciência que transcende muito a sua consciência pessoal. Ou como se tal consciência é nelas e transcende a sua fase ou aspecto puramente pessoal. E termina mesmo com esta frase muito bela: a Grécia nunca foi tão gloriosa senão quando a ação dos seus regentes estava determinada pelo oráculo de Delfos. Se hoje as pessoas que estão em altos lugares procurassem por luz e orientação da mulher délfica, as coisas arranjar-se-iam e o amor e a compaixão tomariam de novo o seu lugar. Da luz, do quebrar todas as panaceias feitas pelo homem para as doenças ou problemas que o afligem, isto não é uma sugestão que se deva adiar, ainda que tal pareça à mente masculina racionalista ortodoxa dominante. Estas palavras de Claude Bragon são de uma atualidade tremenda quando vemos, seja homens, seja mulheres masculinizadas, o caso das absurdas diretoras ou dirigentes da União Europeia, como Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, que são completamente masculinizadas e que não têm qualquer luz. A luz feminina brilha nelas apenas nas aparências com que se pintam, que se adornam, para disfarçar muitas vezes os aspectos cadavéricos que já têm internamente e que começam a chegar ao próprio corpo físico. Vamos a ver aqui a necessidade da mulher despertar para o amor e a compaixão, para uma consciência unificada e não manipulada nem amilhazada, como sucede hoje com tanta gente tão alienada. O segundo capítulo chama-se O Eterno Feminino, o terceiro, Uma Nova Imagem, o quarto, Os Post-Vitorianos, o quinto vai para a fraternidade, ou, no fundo, a Irmandade Délfica. Depois tem um sobre Maria, a mulher Piti, que temos que ter piedade por ela, e que, ou a mulher com piedade, que Camões utilizou no seio de Jacob Sanazaro para o Devago do parto da Virgem,
para caracterizar Inês como mísera e mesquinha, no fundo, próximo desta situação de uma mulher que transmitia piedade e que exigiria piedade, mas que foi sacrificada nas aras, exatamente, da paranoia do poder, da narrativa oficial que entrou na cabeça do rei Dom Afonso IV, fazendo matar a mulher do seu filho. O sétimo capítulo é o culto do Eros e, finalmente, o oitavo é a libertação através do amor extenso e o nono de androginia divina, terminando com um décimo e um 11º que se intitulizam A Corte da Rainha Velada, Passagem para a Índia e o último mesmo, 13, Meditação, em que ele fala mais na tradição indiana. Dado as limitações de tempo que temos sempre nestas gravações desta máquina, que não passa de 30 minutos, infelizmente, vou ler o mais pequeno, A Adoração do Eros, com uma certa pressa para tentar acabá-lo. Qualquer pessoa que tente tratar os problemas da vida atual mais do que superficialmente não pode evitar a discussão do amor, mas tem que aproximar-se de tal assunto com um tremor, com uma trepidação, pois o amor, essa pura primavera que reflete o céu, parece ter-se tornado uma espécie de uma cesspool, uma espécie de um tanque de água que está agitada até às suas mais profundas, às suas profundezas. Mas que é de sujidade e de porcaria, cesspool. Seria feliz para nós passarmos, taparmos o nariz, fecharmos os olhos, mas isso é impossível. Um bocado crítico aqui das variadas nuances ou mesmo já degradações do amor. A dificuldade inicial é uma da definição. O que é que significa pela palavra amor? Deve ser o sujeito tratado biologicamente ou teologicamente como uma paixão pessoal ou uma compaixão impessoal? É o amor uma caça sexual ou uma realização, uma completude da alma? Ou é a adoração do mais elevado? O amor é talvez todos estes. E talvez uma síntese que os reconcilie. Mas vamos começar por tentar pensar o amor simplesmente como uma emoção que cria, transforma, organiza e destrói, com uma energia que transcende qualquer outra emoção. Nós podemos não saber o que é o amor, mas nós sabemos o que é que não é. Pois se o amor falta, só ao amor falta este dinamismo, esta qualidade ditirâmica, não é amor. A paixão assume muitas formas e toca muitas direções, muitas vezes em ângulos retos, uma para com o outro. Mas a sua suprema expressão humana está no amor do homem para a mulher e da mulher para o homem. Os amores pré-adolescentes e homossexuais não são tão anormais nem incomuns como nós costumamos pensar. Mas é apenas quando eles... Mas é apenas completamente nu e bipolar, nubil and bipolar, que o belo
monstro desenvolve os dentes e as garras e desenvolve as suas asas que são capazes de atacar o céu. Pois o instinto sexual e a natureza espirituais despertas ao mesmo tempo e estranhamente misturadas, algumas vezes dificilmente distinguíveis. A religião, o êxtase religioso e o nítido eroticismo intoxicando a consciência misturam-se, portanto, estranhamente na consciência ao mesmo tempo e num modo similar. Isto é um mistério, o significado, ainda que acha que discernirmos muito bem o que há de intensidade passional, amorosa, erótica e religiosa possível ao mesmo tempo, nomeadamente na relação entre o homem e a mulher, que pode atingir estes níveis, mas nem sempre tal sucede. Continuemos. Isto é um mistério, o significado o qual nos escapa, mas a sua importância não pode ser perdida, pois negativas todas as correntes materialísticas de concepções do amor como uma necessidade apenas biológica, pouco diferente da nutrição e da excreção. É a tal nível de teorização do amor, para tal nível nem é necessário olharmos. O oposto polar a isto é a ideia oriental do amor, tal como ele é posto nas Upanishads 108 ou 24 ou os 12 principais, certamente dos melhores textos da filosofia indiana. Assim, através de uma mística profunda, tal possui a vantagem de reconciliar todas as contradições e adequar-se a todos os factos. O que isto quer dizer, brevemente, é que todos os amores são do eu, self, com letra pequena, para o eu grande. Se esta afirmação está muito condensada e críptica, possa ser elaborada numa linguagem da psicologia dos nossos dias, algo como isso poderá ser dito. 2 pontos. Para além do fenómeno da consciência objetiva e subjetiva, mesmo para além da própria consciência em si, há uma última realidade ou ser do qual a consciência condicionada fisicamente é apenas uma reflexão ou representação. Este imprescrutável ser, entre aspas, é chamado então o inconsciente. Não porque isso assim seja, mas porque nós estamos em geral, ou na quase totalidade, inconsciente deles. Pelo contrário, ele é um princípio organizador e inteligente que emerge com claridade em poder em proporção que as funções orgânicas com que a consciência, no estado de vigília, termina a sua atividade, que aproxima-se da famosa afirmação do Yoga Sutras de Patanjali, o segundo Yoga Chitta Vritti Nirodha. O Yoga, ou estado de união, surge quando as vagas de pensamento dissolvem-se ou diminuem ou são controladas ou desaparecem.
Estes dois níveis, o tal ser que é inconsciente para nós e a nossa consciência de vigília, estão divididos pela sensibilidade psicofísica, o limiar da sensibilidade psicofísica. E é este limiar que se move, o consciente captura e que faz mais e mais do seu o que vem do inconsciente. O inconsciente derramando cada vez mais de si próprio na magra, mas nunca enchida taça ou grau da consciência pessoal. Este processo e esta relação constituem o único e o todo inclusivo love affair, relação amorosa, que existe entre a autoexistência e a autorrealização, self-existence and self-realization. O self com letra grande, o eu, e o self com letra pequena, o eu pequeno. Então, com esta ajuda, talvez o leitor possa agora estar preparado para compreender melhor as afirmações de que todos os amores são do eu para o eu com letra grande. É uma lógica necessidade inerente na natureza do monismo. A natureza do monismo é que há só uma consciência cósmica ou só um eu cósmico. A realidade não é dual e, portanto, todos os amores são movimentos das nossas dimensões separadas para essa unidade. Voltemos a Bragon. O todo da filosofia oriental está sumarizado nestas três palavras. Thou art that. Tu és isso. Ou a tua alma é Brahman. Isto diz em sânscrito Tat Tuam Asi. Tat Tuam, tu és ele, esse Brahman, esse eu divino, original, primordial, universal. É claro que Bragon está a adotar, portanto, uma posição monista, já que existem, mesmo dentro dos monistas ou adváticos não duais, existem os que admitem uma certa dualidade. Enquanto há a manifestação, existem realmente os eus individuais que procuram manter uma relação em que não se dissolvem, mas são agentes cooperadores nesse processo de manifestação, na sua pluridimensionalidade de níveis. O significado e o propósito da vida será causar crescentemente esta realização, tornar-nos aquilo que nós somos. O amor, de qualquer tipo e grau, é a aproximação efetiva e ordenada a esta transcendência pela razão do seu poder transformador. Pois o amor, seja o do artesão pela sua obra, o religioso pelo seu Deus, ou o amante pela sua amada, libertam para uma maior grandeza, largueza, puxam-nos para o inconsciente, para o tal limiar psicofísico. É claro que aqui a expressão inconsciente, unconscious,
é relativa, podemos chamar, eu preferiria chamar o superconsciente ou supraconsciente, ou para o mundo espiritual, o plano espiritual, a divindade. Mas sigamos com Bragon e o seu monismo. Assim, cada parte, cada participação numa relação amorosa torna-se para o outro um caminho para a libertação, ou que é o mesmo, um meio de maior autorrealização. Ainda que os amantes estejam muito pouco conscientes disto, eles desejam um ao outro de modo a que eles possam tornar aquele Det em letra grande, esse Tat, esse Brahman, essa divindade. É apenas por razão disto que eles dizem um ao outro com doçura: este eu é o mel, este eu com letra grande, o superior, ou o eu cósmico, é o mel de todos os seres, e todos os seres são o mel deste eu. Assim, todos os amores são do eu para o eu grande. Que todos os amores são é repetido quase até a exaustão nos livros sagrados do Oriente. E aqui se faz uma citação das Upanishadas, em que diz: verdadeiramente o amor do homem, do marido pela mulher, ou da mulher para o homem, é apenas para o amor do eu. Tudo é para que nós possamos amar esse eu superior. Agora, tudo isto pode parecer vago, místico e mesmo um bocadinho infantil para aqueles que não estão habituados aos modos de pensamento do Oriente, incapazes de interpretarem-nos em termos do pensamento ocidental ou a partir da sua própria experiência. Mas temos uma ideia da mais valiosa importância nesta altura, que o amor é o caminho para o paraíso perdido do ser humano. Ao chegarmos a compreender o amor neste caminho, neste modo, e nesta compreensão estabelecemos um novo tipo de relação, os amantes atingem uma libertação não só dos seus estreitos eus, mas dos estreitos ou limitados eus dos outros, a qual é a ferida sempre não curada do lado de Adonis. Ou podemos dizer, do fígado Prometeu a ser devorado pela águia, ou Sísifo, que tem que fazer subir constantemente a pedra até o alto da montanha. Esta abertura ao eu espiritual, ao amor divino, ao ser cósmico, que esteja presente sempre na nossa relação amorosa com alguém, é, de facto, muito importante. Voltemos ao que ele nos diz. Reconhecendo que o amor das pessoas, da sua natureza, é muito limitado e tem um termo no seu tempo, cada ser deve servir e adorar o eu superior, o eu divino, encarnado no outro. Esse aspecto do eu, do qual cada um é como que o oposto. O homem, amando e conhecendo o eterno feminino, através e pelos meios da sua efêmera e temporal aspecto desse
eterno feminino.